favor. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Davi Lucas, eu sou aluno de Educação Física da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia e membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Movimento Humano, Desempenho e Saúde. E hoje trago o meu estudo, que tem por título Comparação do tempo de atividade física no lazer, de acordo com a autopercepção de saúde de policiais militares. Bom, a literatura nos mostra que a autopercepção de saúde ela é uma avaliação subjetiva do estado de saúde e que pode sofrer influência de diversos fatores na vida das pessoas, desde fatores comportamentais, fatores psicológicos e entre outros. Alguns estudos, como o de Lourenço e colaboradores de 2014, mostra que, enquanto fatores comportamentais, a atividade física ela influencia fortemente em como os indivíduos percebem a sua saúde. E aí a lacuna que nós identificamos é que entre policiais militares há muito poucos estudos sobre essa relação entre as duas variáveis, da autopercepção de saúde e atividade física. Outros estudos também mostram que em adultos e idosos brasileiros, cerca de 20% daqueles analisados identificam negativamente a sua saúde. E por isso, o nosso objetivo é comparar o tempo de atividade física no lazer de acordo com a autopercepção de saúde entre policiais e militares. Enquanto métodos, esse é um estudo que deriva do estudo de saúde da Força Policial, o estudo STOP, que é um estudo observacional de base populacional com a população de policiais militares de 4 unidades de policiamento da região de Jequié, no sudoeste da Bahia, enquanto as variáveis, atividade física no lazer, ela foi captada a partir do Questionário Internacional de Atividade Física, o IPAC, na sua versão longa, captando dados tanto de duração quanto frequência dessa atividade no lazer dos participantes. A nossa variável de agrupamento foi a autopercepção de saúde, que foi captada através da pergunta feita ao participante: como você considera o seu estado de saúde? As alternativas e opções de respostas foram obtidas através de uma escala do tipo Likert, onde as alternativas de muito boa e boa foram classificadas no grupo de autopercepção positiva de saúde, que chamamos de ASP. Já as alternativas de resposta de regular, ruim e muito ruim, nós classificamos como autopercepção negativa de saúde, ou ASN. Utilizamos o teste T de Student para amostras independentes, com a significância de 5%, e as análises foram feitas no programa SPSS versão 26. Enquanto aos resultados, tivemos uma amostra de 261 policiais militares, destes 22% eram mulheres e 78% homens. A idade da amostra ficou de 43,8 de média em anos, e destes 261, 70,1% foram classificados no grupo com autopercepção positiva de saúde. Enquanto os dois grupos na divisão do teste, nós tivemos o grupo ASP, que é a autopercepção positiva, tivemos um N de 183 participantes, sendo destes 80,8% de homens. A atividade física no lazer em minutos por semana teve uma média de 383,5. Já o grupo de ASN, ou seja, os que perceberam a sua saúde como negativa, tivemos um N de 78, com 74,3% de homens, e uma média semanal em minutos de atividade física no lazer de 236,2. O valor do teste que identificamos foi um P menor que 0,001, possibilitando a análise de que a média do tempo entre os dois grupos se diferiu. Enquanto conclusão, nós, como falado, né, o tempo médio de atividade física no lazer diferiu de acordo com a autopercepção de saúde, ou seja, os policiais que perceberam a sua saúde de forma positiva realizavam um maior tempo de atividade física no lazer durante a semana. E aí a nossa recomendação é que estudos futuros, eles podem focar em análises mais robustas e direcionar algumas comparações ajustadas para os fatores influentes, tanto na avaliação da percepção de saúde quanto na atividade física no lazer. Eu finalizo a minha apresentação agradecendo a todos os presentes, à minha universidade, ao meu grupo de pesquisa, o GEPENS, e à CNPq pela Bolsa de Iniciação Científica. Muito obrigado.
Lucas, parabéns, parabéns. E cada vez, né, que eu vejo uma pesquisa com o tema trabalhadores, meu coração bate mais forte. Então, isso muito importante. É pena que não temos tempo aqui para discutir os resultados, mas você falou algo valioso no seu trabalho. Percepção de saúde positiva. Então, isso é algo que deve ser alvo, né, nosso na área da saúde, em todas as profissões, né, elevar essa percepção do corpo, da saúde, como uma prioridade. A atividade física é prioridade, é currículo, né, é longevidade para envelhecermos, de forma saudável, né, e principalmente trabalhadores, né, que cuidam da nossa segurança. Então, cuidar de quem cuida deve ser uma prioridade. Parabéns pelo seu trabalho, né? Pena que não temos tempo. Fiquei tão emocionada que fechei o microfone. Que não vamos ter tempo aqui para comentar, mas parabéns pelo tema e pela pesquisa. Obrigado. Gostaria de chamar o Edson Torres. Está presente? Ou alguém Sim, do estou grupo sim. está? Olá, tudo bem? Ah, só para acrescentar, Lucas, né, o falar do baiano, né, de todos os brasileiros é muito gostoso. Então, foi bom ouvir também aí a voz dos amigos da Bahia. Edson, de onde você fala? Eu falo de Santos, Baixada Santista, Ah, do então litoral de São aí Paulo. é nosso, né, nosso querido estado também. Por favor, compartilhe a sua apresentação. Só Vou um pedir, minutinho, vou fechar o meu vídeo aqui, fica mais fácil. claro. E melhorar a conexão. Já fica a dica para os próximos trabalhos. Entre com a câmera aberta, fecha depois só para compartilhar a apresentação, que a conexão fica melhor. Conseguem ver minha apresentação? Sim, só falta colocar em modo apresentação. Perfeito. Já está. Você tem 5 minutos. Deixa eu só tentar liberar agora a minha câmera aqui. Estou conseguindo abrir a minha câmera neste momento. Só um Ah, mas minuto. estamos te Pronto. ouvindo. Ah, Consegui. conseguiu. Ótimo. Bom, boa tarde a todos. Sou Edson Torres, sou formado em Educação Física, especialista em treinamento personalizado. Estou aqui representando meus amigos Rafael Fernandes e Fabrício Madureira. Vou apresentar um trabalho intitulado Comportamento da Frequência Cardíaca e Magnitude de Esforço em um teste de 5 quilômetros em ritmo constante. Não passa. Dentre as mais diversas variáveis que representam o esforço do organismo resultante do estresse gerado pelas sessões de treinamento, a frequência cardíaca apresenta-se como uma das possibilidades, uma das possíveis variáveis fisiológicas para o controle, a prescrição dos exercícios físicos e uma forma para mensurar a intensidade dos treinos. Portanto, só um minutinho, rapidinho. Portanto, é de suma importância o conhecimento das respostas da frequência cardíaca nas mais distintas situações de treinamento, em especial como recurso auxiliar no controle de esforço de desempenhos e provas de longa distância, como as corridas de rua. Portanto, os objetivos dos nossos trabalhos foram analisar a magnitude de esforço, o comportamento da frequência cardíaca, a percepção de dor e de esforço em um teste de 5 quilômetros em uma esteira motorizada. Participaram do nosso estudo 14 corredores amadores com média idade de 38,5 anos. Os testes foram divididos em 2 dias. No primeiro dia, eles fizeram testes máximos na praia, com distâncias de 1.000 metros, 1 quilômetro, 800, 600, 400 e 200 metros. Entre as distâncias, nós tínhamos 5 minutos de intervalos fixos. No segundo dia de teste, nós calculamos, com base no teste de 1.000 metros, de 1 quilômetro, 75% da velocidade. Então, nós convertemos o tempo em segundos e pegamos 75% daqueles segundos para gerar a velocidade que eles deveriam realizar o segundo teste, que seria o teste contínuo de 5.000 metros. E nós avaliamos durante o teste de 5 quilômetros a percepção de esforço, a percepção de dor muscular ou articular e a frequência cardíaca para analisar a magnitude de esforço.
A tabela 1 apresenta os dados da frequência cardíaca e o percentual da frequência cardíaca máxima de cada quilômetro. E os dados estão em média e desvio padrão. A tabela 2 apresenta os dados da percepção subjetiva de esforço e da percepção de dor para cada quilômetro. Como nós podemos ver, nós temos a BORG 1, PS1, PSE1, aí PSD2, BORG2, PS3, referentes a cada quilômetro durante o teste de 5 quilômetros. Já a tabela 3 apresenta as respostas dos percentuais das frequências cardíacas no teste de 5 quilômetros em ritmo constante na esteira. Como nós podemos observar, houve diferença significativa entre os 75 e a condição frequência cardíaca máxima, e as demais menos para a frequência cardíaca máxima 1. Houve também diferença significativa entre a frequência cardíaca máxima 1 e a frequência cardíaca máxima 2, frequência cardíaca máxima 3, 4 e 5. E por último, a frequência cardíaca máxima 2 teve diferença em relação à frequência cardíaca máxima 3, frequência cardíaca máxima 4 e a frequência cardíaca máxima 5. Podemos observar os valores em percentis aqui, que eles passaram de 80% da frequência máxima estimada. Aqui nós temos os dados individuais para a frequência cardíaca nos 5 momentos. Cada número aqui representa um dos participantes, e nós podemos ver aqui a magnitude de esforço de cada indivíduo a cada quilômetro. Podemos perceber também que, em alguns casos, houve uma progressão da frequência cardíaca, mas em outros casos, como no indivíduo número 10 aqui, a frequência cardíaca se manteve estável, com pouca alteração. O gráfico número 2 apresenta os resultados individuais da frequência cardíaca comparada com a frequência cardíaca estimada. E que nós podemos ver que, por vezes, os cálculos para estimativa da frequência cardíaca, eles não são tão efetivos. Como nós podemos observar, o indivíduo número 7, durante o quarto e o quinto tiro, ele ultrapassou o que seria a frequência cardíaca máxima estimada pelo cálculo. E também o indivíduo número 11. Os 2 últimos quilômetros, ele ultrapassou 100% da frequência cardíaca máxima estimada. Esse gráfico, que seria o gráfico número 3, ele apresenta a percepção subjetiva de esforço dos 5 quilômetros de cada indivíduo, e nós podemos perceber também uma progressão na percepção subjetiva de esforço, principalmente aqui bem visível para o indivíduo número 5, que conseguimos ver uma progressão mais linear. Aí também nós conseguimos ver para o indivíduo número 6, para o indivíduo número 10, para o indivíduo número 11, 12, 13 e o 14. Se vocês conseguirem reparar, os indivíduos número 13 e número 14 não têm a barra do último quilômetro. A percepção de esforço deles estava tão alta que eles decidiram, por opção, não realizar o último quilômetro. Com base nos resultados achados nesse experimento, é possível afirmar que, para o grupo, a intensidade de 75% do tempo de 1.000 metros induziu uma média na resposta da frequência cardíaca acima de 80% da frequência cardíaca estimada, indicando uma intensidade vigorosa. Ainda, quando comparou-se as respostas da frequência cardíaca entre o começo e o final do teste de 5 quilômetros, notou-se um aumento de 10% na frequência cardíaca média. Finalmente, esses achados podem ajudar no melhor planejamento de estratégias de treino e comportamento de controle de ritmo em provas de corrida de longa distância. Muito obrigado. Edson, eu que te agradeço apresentar um trabalho desse dentro do tempo e ainda sem perder, né, o brilho, né, dos resultados. Olha, muito obrigada e sem dúvida o grupo de vocês estão com uma linha de pesquisa muito, muito importante, né? Nós temos aqui pessoas que estão hoje, né, de forma, como que é que o doutor Vitor fala, de abrilhantar, né, a pesquisa científica. Nós não temos Obrigado. tempo para discussão, por isso que eu não vou pedir perguntas, mas parabéns e Muito transfira meu obrigado. abraço para todos do seu grupo de pesquisa. Eu gostaria de saber se o João Fábio Barreto, ele está aqui? Sim. Abre seu microfone, João. Você, não estamos te ouvindo ainda.
É que aqui está uma chuva, gente, em São Paulo. Vamos ver. João, você vai apresentar, tá? Não estou te ouvindo. Como você ficou com a gente até agora? Aqui apareceu fechado, ó, apareceu aberto, mas não está. Respira, não estou te ouvindo, mas olha, fica tranquila. Agora você fechou de novo. Eu vou chamar o próximo trabalho, que a gente está um pouquinho atrasado, e você fica tranquilo, fica aqui com a gente, que a gente quer ver seu trabalho, por favor, né? O próximo trabalho, Caroline Pereira, práticas motoras individuais e coletivas, está aqui? Sim, estou. Você pode compartilhar, por favor? E uma dica, professor, se não estiver abrindo o seu áudio, você pode entrar pelo celular, a gente te ouve pelo celular e te vê aqui pelo Zoom, tá? Vamos ver se depois da professora aqui você consegue apresentar. Só colocar em modo de apresentação. E agora, será que foi? Sim, já estamos vendo. Muito bem. Pode começar, Caroline. Se você pudesse atentar ao tempo, Tá. agradeço. Boa tarde, meu nome é Caroline Martins, eu sou fisioterapeuta, sou aluna especial do programa de mestrado de Ciência de Reabilitação da Universidade Estadual de Londrina e faço parte também do grupo de estudo e pesquisa sobre infância, envelhecimento e comportamento motor. E hoje eu vou apresentar o trabalho sobre as práticas motoras realizadas em pessoas com transtorno do espectro autista. E nós sabemos que no autismo os atrasos motores eles são frequentes e as práticas corporais elas podem favorecer não apenas o desenvolvimento motor, mas também os aspectos sociais e cognitivos que vão ampliar a qualidade de vida desses indivíduos e ajudar na inclusão. Porém, ainda há pouca clareza sobre quais práticas são mais comuns entre essas pessoas e se elas ocorrem de forma individual ou coletiva. E essa foi a nossa motivação inicial, porque compreender essas práticas é essencial porque pode orientar tanto o profissional da educação física e da fisioterapia. E se nós soubermos do que é mais acessível ou mais procurado, nós vamos conseguir indicar atividades que realmente vão gerar engajamento, inclusão e benefícios à saúde. O objetivo do nosso trabalho foi avaliar os tipos de práticas motoras realizadas por pessoas com transtorno do espectro autista. E a nossa amostra ela foi composta por 41 indivíduos com transtorno do espectro autista, com idades entre 3 e 19 anos, a maioria do sexo masculino, 27 do sexo masculino e 14 do sexo feminino. E o levantamento ele foi feito por meio de um questionário e foi aplicado aos responsáveis, onde eles responderam sobre informações pessoais e também sobre a prática motora atual ou pregressa. E depois nós alinhamos os dados em valores absolutos e percentuais. Os resultados foram que um dado que nos chamou muito a atenção é que a maioria, quase 61%, nunca realizou nenhuma atividade motora, seja atualmente ou no passado. E apenas 39% já tiveram alguma participação em atividade física. E esse dado ele vai evidenciar uma lacuna importante na inclusão desse público. E os resultados também nos mostraram que, entre a participação, as modalidades mais citadas foram a natação,
a musculação, também apareceu futebol, balé, em menor número, e atletismo, basquete, bicicleta e capoeira. Ou seja, teve um leque variado, mas muito restrito em termos de quantidade de praticantes. Outro ponto importante foi que as modalidades individuais elas foram predominantes, com quase 70%, contra 32% de modalidades coletivas. E isso pode nos refletir tanto para barreiras sociais, como a dificuldade de adaptação em atividades de grupo. Nós podemos concluir que, através dos resultados, mostraram uma baixa participação de pessoas com transtorno do espectro autista em práticas motoras, especialmente nas práticas motoras coletivas. E isso pode estar relacionado a fatores como a escassez de modalidades inclusivas, a falta de adaptação, a ausência de profissionais capacitados e até limitações institucionais de estrutura mesmo. Porém, as evidências mostram que as atividades coletivas, quando bem adaptadas, elas podem gerar ganhos sociais. E, então, investir em práticas coletivas adaptadas, em ambientes inclusivos e na capacitação de profissionais é fundamental para ampliar o acesso e a adesão dessas pessoas. E essa é uma estratégia não só de saúde, mas também de inclusão social. Muito obrigada. Parabéns, Caroline. Nossa, um público tão importante para a pesquisa, muito bacana. E me chamou a atenção porque natação existe uma questão sinestésica também, né? Ali de acolhimento à água, de relaxamento muscular, que traz o relaxamento mental também. Então, me chamou a atenção. Será que a opção pela água foi por uma questão, né, sinestésica, que são tão carentes? É uma pena, não podemos continuar te ouvindo, né? Mas parabéns e conseguir uma amostra, né, com esse público também não é fácil. Desejo sucesso, viu? Muito obrigada. Na conclusão aí do seu estudo. Obrigada. João Fábio, vamos tentar? Vamos, eu tô pelo Agora você... celular aqui, peraí, deixa eu só baixar minha... Isso, é só você tirar agora o som. Pronto, do me escuta? computador. Perfeitamente. Perfeito, então, deixa eu compartilhar aqui. Eu Vou sou compartilhar a tela. velha, mas eu sou tecnológica. Gostou da minha sugestão? Pegar o celular, ouve por um, transmite por outro, questões do online. Desculpa, eu não te escutei. O que você falou? Ah, é que você está em dois. Fica Ah, tranquilo. sim, entrei pelo celular e por aqui. Pode compartilhar a sua apresentação. Que bom que você conseguiu. Tá vendo a apresentação? Estamos vendo a sua tela, do Google, sem querer fazer propaganda. Posso dar início? Não, não está o seu slide. Não tá? Não. Peraí, então. Simpósio Celafísics 2025. Com ou sem emoção, né? Agora tá? Agora só por em modo apresentação. Perfeito, obrigado. Vamos Boa lá. tarde a todos, meu nome é João Fábio e eu vou apresentar o trabalho intitulado Surf, um olhar sobre a motivação para os praticantes e a sua influência na qualidade de vida. O surf é o esporte aquático mais popular do mundo e o Brasil possui uma vantagem geográfica para sua prática. O sedentarismo, por sua vez, é um fenômeno global com tendência alta aqui no Brasil. E o sedentarismo ele pode ser analisado tanto pelo comportamento sedentário quanto pela inatividade física. A última pesquisa Vigitel nos mostrou que aproximadamente 66% da nossa população possui esse comportamento. E a mesma pesquisa nos mostrou que aproximadamente 48% da nossa população
têm uma prática insuficiente de atividade física e aproximadamente 15% são classificados como fisicamente inativos. O sedentarismo por si, ele é a causa primária de doenças crônicas não transmissíveis, um maior nível de obesidade, menor função cognitiva, bem como a mortalidade precoce. A qualidade de vida é um conceito que pode ser analisado tanto globalmente como através dos seus componentes, sendo os principais componentes os econômicos, os psicológicos e os biomédicos. E essa percepção de qualidade de vida, ela está em constante mudança, uma vez que ela pode ser analisada através de fatores objetivos e subjetivos. E a qualidade de vida está relacionada ao desenvolvimento humano. E segundo Narras, para que se tenha pleno desenvolvimento humano, é necessário que se tenha saúde como base. Então, através dessa, então, nossa justificativa é que o surf ele pode ser um aliado contra o sedentarismo e, consequentemente, contra as comorbidades envolvidas. Então, nosso objetivo foi avaliar a influência da prática do surf na qualidade de vida em adultos saudáveis e foram analisados os seguintes parâmetros: qualidade de vida, nível de atividade física, motivação, incidência de lesões, composição corporal, resistência muscular localizada. Foi um estudo transversal quantitativo, com 16 pessoas de ambos os sexos, separados em 2 grupos. Os resultados eles foram analisados pelo programa Instant. Foi realizado um teste de normalidade Shapiro-Wilk, e os dados paramétricos foram testados através do teste de estudante não pareado, e o nível de significância dotado foi de 5%. Não teve diferença nos marcadores de idade MC entre os grupos, e nem houve diferença significativa na composição corporal. Porém, houve uma tendência maior à massa muscular do grupo surf quando comparado ao grupo controle e uma taxa metabólica basal maior do grupo surf quando comparado ao grupo controle. Então, isso indica que o surf ele pode ser um aliado no controle de peso. Quanto à qualidade de vida, nós achamos uma diferença significativa para o domínio ambiental e uma classificação melhor do grupo surf em relação ao grupo controle para o domínio físico e para o domínio social. A literatura nos mostra que a exposição a ambientes verdes e azuis, como que acontece na prática do surf, por si só é capaz de causar uma redução de estresse, ansiedade e depressão, um aumento da sensação de bem-estar e satisfação geral com a vida, bem como uma melhoria da saúde física, redução da pressão arterial, diminuição do risco de doenças cardiovasculares, bem como o aumento da expectativa de vida. Quando nós vamos para a motivação, a gente vê que os principais motivadores para a prática do surf foram prazer e a saúde. E os nossos próprios dados corroboram com esses achados, uma vez que o grupo surf ele teve uma melhor performance para a resistência muscular localizada em todos os membros, bem como um menor nível de comportamento sedentário e um estilo de vida mais ativo quando comparado ao grupo controle. Isso mostra que a busca pela saúde, quando a gente busca uma prática esportiva, ela causa um comportamento mais autodeterminado. Em relação ao prazer, o prazer ele tem um impacto marcante no comportamento autodeterminado, uma vez que o prazer também é uma motivação mais intrínseca, o que mexe diretamente aí nos pilares que formam a teoria da autodeterminação. E como nós achamos essa melhor classificação do grupo surf em relação ao grupo controle no domínio social, o domínio social em si, o suporte social, ele também é um fator de motivação intrínseca. Então, isso mostra que o surf por si, a prática da busca do surf, ela pode promover um comportamento mais autodeterminado. Então, concluindo, nós consideramos que o surf ele é uma estratégia positiva no combate ao sedentarismo em jovens adultos saudáveis, promovendo uma motivação mais autodeterminada, centrada na saúde e no prazer, e tem uma melhor percepção de qualidade de vida em domínios específicos, como o físico, social e, em especial, o ambiental. Então, conclui-se que o surf não apenas oferece uma maneira eficaz de combater o sedentarismo, mas também serve como um poderoso meio de inspirar e melhorar a qualidade de vida relacionada à saúde por meio de um estilo de vida fisicamente ativo, destacando a importância da modalidade nesse contexto.
Muito obrigado. Bom, parabéns, João, por você insistir e apresentar seu trabalho. O ambiente, sem dúvida, é uma discussão muito grande na ciência do esporte, inclusive em diversas modalidades, porque realmente tem uma influência muito significativa. Desculpe aí pela ausência de tempo para discutirmos sobre o seu trabalho, mas foi muito bem apresentado, né? Eu tinha já visto aqui o nome do seu trabalho. E é isso, o pesquisador tem que insistir na sua apresentação. Eu gostaria de pedir a colaboração de todos. Nós estamos mais ou menos 10 minutos atrasados, que é até pouco diante de tantos trabalhos maravilhosos como foram todos aqui apresentados. O Heitor pediu a gentileza se ele poderia apresentar o trabalho dele agora, e eu vou pedir essa gentileza para vocês para que todos, né, façam parte aqui do Simpósio 2025, tá bom? Eu vou pedir essa gentileza. Eu acho que tem que partir de nós, né? Então, Boa tarde, professor. obrigada. Heitor, por É, favor, compartilhe a sua apresentação. Muito obrigado, professora, tá? É que eu tô com uma questão de agenda, como eu tô o dia inteiro apresentando trabalhos também. Esse não é o Claro, primeiro, eu já tinha apresentado um anterior. A sim, autora é a Bárbara, ela não pôde vir porque ela está com um problema pessoal, ela não conseguiria apresentar hoje no dia, daí eu vou apresentar o nosso trabalho, que estou como coautor. O nome do perfeito. trabalho é... Só lembrar aqui que eu acabei dando uma esquecida, perdão, Bom, perdão. imagina, você não Tempo vai de reação. compartilhar a tela, você vai só Uhum. apresentar. Tá bom, obrigado, professora. Vou... Isso aqui. Isso. Pode começar, obrigado, viu? Boa tarde a todos. Meu nome é Heitor, eu vim apresentar um trabalho relacionado a tempo de reação e prática de atividade física e instrumental. Esse trabalho é feito com a autoria com a Bárbara, Ana Flávia, Caroline e a professora Juliana Baía Dascal. Nós somos alunos da Universidade Estadual de Londrina, membros do grupo de estudo e pesquisa sobre infância, envelhecimento e comportamento motor aqui da instituição, um grupo um pouco mais relativamente novo, mas a Bárbara, coautora, aqui como autora, ela não pôde participar. Introduzindo um pouco o tema, a prática de atividade física, ela vai propiciar diversos benefícios ao ser humano, né? E outras atividades relacionadas, atreladas à prática de atividade física, também podem trazer esse tipo de benefício, mesmo relacionados à atividade física. Tanto pode ser de cunho musical, de cultural, lazer, e que elas trazem benefícios em variáveis cognitivas, motoras, e estão relacionados muito com o tempo de reação. O objetivo do nosso estudo é comparar o desempenho dessa tarefa de tempo de reação e o tempo de prática entre bateristas e não bateristas, né? Se bateristas teriam essa redução no tempo de reação em relação a pessoas que não praticam bateria, ou se o tempo de prática está relacionado também com o tempo de reação, né? A nossa amostra ela partiu de 26 indivíduos do sexo masculino, divididos em dois grupos. O primeiro grupo com 13 bateristas, né, com a média de idade de 34 anos, e o segundo grupo de não bateristas, também com 13 indivíduos, com a média de idade mais próxima também, 34,6 anos. Esses dados de atividade física relacionados à prática motora fomos colhidos através de um questionário da prática de atividade física, e os dados relacionados ao tempo de reação através do software gratuito que nós utilizamos, que é o Reaction Time Task, na sua segunda versão. E para análise desses dados, utilizamos o SPSS, na sua versão 29, né? Conhecido já, o aplicativo de estatística, né?
Dá para notar, principalmente nesse gráfico, que o tempo de reação em relação aos bateristas e não bateristas, não, tempo de reação não, o tempo de prática, ela é maior em relação aos não bateristas, que nós pesquisamos, e o dos bateristas ele é um pouco mais reduzido. E isso pode influenciar no tempo de reação, talvez, porque a nossa pesquisa ela trouxe que não houve diferença significativa do tempo de reação entre os bateristas e não bateristas. Talvez seja pela essa significativa aumenta o tempo de prática dos não bateristas, por ter um tempo de prática motora maior do que os bateristas, tenha compensado é, a, o, a questão da diferença do tempo de reação. É, e esse tempo de prática, ele pode ser uma coisa significante, né? Que influencia também no tempo de reação, uma coisa que pode estar relacionado tanto à bateria quanto à prática motora. Então, não necessariamente só o cunho musical seria o suficiente para dar alteração no teste do tempo de reação. A questão, às vezes, do cognitivo, motor, está relacionado também. E a prática instrumental, correlacionada à atividade física, elas pode preservar essa capacidade de processamento de informação. É, lembrando que, por mais que o N não seja um N tão considerado, a gente tenta lembrar que eu estudo com essa temática, ele é muito interessante, ele merece um apreço maior e que com outras práticas musicais, como guitarra, flautas, instrumentos de sopro, também são interessantes. No mais, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado e muito obrigado pela atenção. Ah, excelente, Heitor. Dá uma dica para sua colega de pesquisa, que a Unicamp tem uma linha de estudo bem importante. Eu tive uma colega no doutorado, ela estava no mestrado, que ela fez inclusive sobre lesões osteomusculares, sobre a Orquestra Sinfônica de Campinas. Então, é muito importante se envolver a atividade física para músicos, não só na prevenção de lesões, mas na melhora da performance, por Sim. melhorar a saúde física, emocional e mental. Parabéns pelo trabalho, parabéns aí pelo coleguismo, de representar a colega, de correr no horário. E é isso, gente. O Muito obrigado, gente. Selafisques, o simpósio, quer acolher todos os pesquisadores. Muito obrigado, viu? Imagina. Tatiana Azevedo. Boa tarde. Boa tarde, agradeço já a sua, né, a sua colaboração. Um estudo aqui bem importante, hein? Por favor, apresente para a gente Ok. que realmente falar sobre câncer é saúde pública e a gente precisa assistir essa pesquisa com muita atenção. Ok, vou compartilhar minha tela e vocês falam se estão me ouvindo e se tá ok. Falta só pôr isso no modo apresentação, estou te ouvindo muito bem. Ok. Eu acho Apareceu? que para mim não, pelo menos para mim não apareceu em modo apresentação. Estou enxergando bem, mas está Deixa eu isso. colocar novamente. Coloca novamente. Agora sim, perfeito. Então, tá ótimo. Boa tarde a todos. Meu nome é Tatiana. Eu sou aluna de doutorado aqui da Universidade Estadual de Londrina e eu vou apresentar o trabalho intitulado Modelo Experimental a Onda SS como ferramenta para investigação da sarcopenia associada ao câncer de cólon. Bom, atualmente o câncer de cólon, ele... Ai, tá aparecendo para vocês, para mim ele travou. Ai, travou minha apresentação. Vou colocar novamente. Não, fica tranquila. Desculpa. Aqui, foi? Foi, né? Passou. Então tá ótimo. Bom,
O câncer de colo, atualmente, ele ocupa o terceiro lugar em números de incidência, mas para meio do século, dados apontam que ele vai passar para o primeiro lugar. Então, ele vai ultrapassar tanto o câncer de mama como o câncer de pulmão. Um fator que agrava muito para esses pacientes é a sarcopenia. A sarcopenia, ela é definida como a baixa massa muscular, assim como a baixa força e a baixa capacidade funcional. Isso faz com que o tratamento quimioterápico, muitas vezes, ele pode ser ou adiado, alterações de doses e muitas vezes até interrompido. Isso faz com que reduza a taxa de sobrevida global desses pacientes e também, muitas vezes, esse tumor ele pode vir a progredir ao longo do tempo, fazendo com que haja uma inflamação sistêmica e, muitas vezes, esse paciente pode vir a ter uma desnutrição. Isso ocorre em cerca de 12 a 60% de todos esses pacientes. Por isso, o objetivo do nosso estudo foi avaliar a eficácia desse modelo AON-DSS na investigação de sarcopenia no câncer de colo. Para isso, nós utilizamos 19 camundongos ao longo de 12 semanas, onde na primeira semana nós aplicamos o AON. O AON, ele é um agente indutor de tumor, então, durante uma semana, e na semana seguinte nós entramos com a fase de indução. A fase de indução, esse DSS, ele vai promover o aumento desses tumores no cólon desses animais. Então, durante uma semana, esses animais tomaram na água de beber esse DSS por 5 dias, e nas próximas 15 dias, eles entraram na fase de recuperação, que é com água potável. Nós repetimos esse ciclo por mais 2 vezes, e ao finalizar as 12 semanas, ocorreu a eutanásia. Para avaliação de sarcopenia, nós avaliamos a força muscular através da escalada em escada, da apreensão manual, da performance física através do esforço em esteira rolante e também da atrofia muscular, tanto do músculo sóleo como do EDL. Avaliamos também a atividade clínica, então, perda de peso, respiração, pelo, postura, as fezes, e também analisamos a expressão gênica, né, através de um card com 96 genes customizados, relacionados à miopatia. Como resultado, nós vimos que o comprimento do colo desses animais com câncer de colo, ele estava menor. Encontramos também uma redução de força de cerca de 150%, assim como uma redução também relacionada ao hand grip de 13%. Quando analisamos a performance física, né, da distância percorrida em esteira, a redução foi quase de 32%, assim como também o diâmetro, né, tanto do EDL como do solo, ele foi reduzido. E quando olhamos também a correlação, né, entre esse índice de bem-estar com capacidade cardiorrespiratória, massa muscular e a escalada em escala, ela foi negativa. No entanto, o comprimento do cólon, ele pode ter uma influência relacionada quando relacionamos ao plantar, então ele foi positivo. E em relação a alterações gênicas, nós vimos que alguns genes que estavam alterados, eles eram relacionados a alterações de tecidos, como a deposição de colágeno, alterações, né, na matriz extracelular desses músculos, mas ao mesmo tempo nós observamos uma resposta adaptativa, né? Havendo a degradação dessas proteínas, havia também uma síntese proteica para evitar essa degradação. Então, com isso, nós concluímos que esse modelo A1-DSS ele é válido para investigação de sarcopenia relacionada ao câncer de colo. Aqui eu agradeço à Universidade Estadual de Londrina, ao meu laboratório de bioquímica, a CAPES e ao CNPq. Obrigada. Parabéns, Tatiana, que apresentação! Nossa, importantíssimo, como todos os temas, mas nós sabemos que hoje a pesquisa na alteração genética, mutação, e até essa questão da sequência, né, do DNA para a prevenção de todos os tipos de câncer, e como você bem colocou, infelizmente, né, nós só teremos aumento, né, nos próximos anos. Então, realmente, seu trabalho traga aí uma esperança para a ciência, para que a gente possa prevenir não só a doença, mas também, né, educar a população
quanto à atividade física, os bons hábitos. Então, parabéns. Sem dizer que a sua apresentação, a sua verbalização também maravilhosa, uma aula e não uma apresentação de trabalho. Obrigada, Obrigada. viu? Eu gostaria de chamar o próximo pesquisador, o Luca Fazan, relações entre o teste de pressão manual e testes da modalidade de força explosiva. Bacana que vamos continuar falando de uma variável importantíssima, né, Luca? Que é a questão da força na capacidade funcional. Você pode colocar a sua apresentação, por favor? Só um segundo. Boa tarde. Boa tarde. Está aparecendo corretamente? É que talvez a internet esteja um Apareceu. pouco lenta, agora apareceu. Pronto, E agora que saiu. Aí. Tudo certo? tudo certo. Até me vi aí na sua tela. Vamos Boa lá, tarde a gente. todos. Primeiro, gostaria de pedir desculpa caso aconteça algum barulho. Estou, nesse momento, no horário de estágio no CT DKG aqui de Santos. Meu nome é Luca Fazan, sou aluno do 6º semestre de Educação Física da Faculdade de Educação Física de Santos, a FEFES da Unimes. Estou aqui representando os meus colegas Cron Guedes, Dilmar Guedes Júnior, Rodrigo Pereira, no trabalho intitulado Relação entre o teste de preensão manual e testes da modalidade de força explosiva. A força muscular, ela pode ser dividida, segundo alguns autores, como força máxima, força explosiva e força de resistência ou resistência de força, a depender do autor. Para a análise da força máxima estática, um aparelho muito utilizado é o dinamômetro de preensão manual, o qual o resultado, segundo diversos autores, entre eles o Virtuoso, no trabalho de 2024, correlacionou positivamente os dados desse teste com força de membro superior geral, membro inferior geral e até outras capacidades físicas, como a flexibilidade, o equilíbrio e até o risco de queda. Já a força explosiva, ela pode ser analisada entre os testes possíveis, por exemplo, o salto vertical. Segundo a análise do Winger e dos colaboradores dele de 2022, a potência de membro inferior ela pode ser relacionada também com o risco de queda, assim como o dinamômetro, e com variáveis até como a expectativa de vida. Então, a brecha que a gente encontrou para a realização desse trabalho foi tentar achar uma relação entre a força máxima estática e o teste de força explosiva realizado em plataforma de contato através de salto e flexão explosivas, justamente por conta da sarcopenia e do efeito deletério principal dessa doença em fibras do tipo 2, de contração rápida, que são as que impedem a gente de sofrer quedas, por exemplo, na maioria dos casos. O objetivo do trabalho foi analisar os níveis de relação entre os testes de força explosiva e o dinamômetro de preensão manual. Durante a coleta foram 22 voluntários utilizados, sendo eles homens, com pelo menos 1 ano de treino de força de experiência. Foi utilizado o dinamômetro de preensão manual para análise da força estática máxima. Foi feito o teste de flexão de braço explosiva com uma plataforma de contato e de salto vertical na mesma. O teste de dinamometria de preensão manual foi realizado segundo o protocolo de Matthew-Ritz e foi utilizado o dinamômetro DM90. Já o salto vertical foi utilizado uma plataforma de contato chamada Jump Test. Os indivíduos realizavam o salto CMJ, salto com contramovimento, padronizado com as mãos na cintura, com a intenção de se afastar o máximo possível do chão após uma descida de flexão de joelho e quadril aproximadamente 90 graus. Teste de flexão, eles iniciavam na posição de flexão em 4 apoios, desciam sem encostar o peitoral na plataforma e subiam com a intenção de se afastar ao máximo, mantendo os cotovelos estendidos até o momento da aterrissagem. Tudo isso com a intenção de se afastar o máximo possível do solo. Para o tratamento estatístico, foi utilizado o programa JASP e foram realizados testes de Shapiro-Wilk para normalidade, teste T de Wilcoxon para comparação e o teste de correlação Spearman.
A primeira tabela apresenta descritivamente os dados de idade, altura e peso dos voluntários, sendo que a mediana da idade deles foi de 23 anos, a altura 1,72 m e o peso de 75,5 kg. A segunda tabela apresenta os dados descritivos agora dos testes, sendo que na pressão manual na mão esquerda foram 50 kg em média, pressão manual direita 51,4, ou seja, medianas muito parecidas, muito próximas. No entanto, a pressão manual direita apresentou uma heterogeneidade nos dados. A flexão explosiva, 18,5 cm de média, e o salto vertical, aproximadamente 44 centímetros. Esse gráfico ele apresenta descritivamente os resultados dos testes de maneira individual, e eu queria chamar a atenção para os indivíduos número 2 e número 9, que foram os únicos outliers no teste de predição manual, sendo o número 2 outlier para cima e o número 9 outlier para baixo. A tabela 3 apresenta a comparação entre os testes na mão esquerda e direita no dinamômetro, justamente por causa da não heterogeneidade dos dados da mão direita, mas mesmo assim não houve uma diferença significativa entre as mãos. Por fim, a tabela 4 apresenta os dados de correlação entre o teste de pressão manual e os testes de força explosiva na plataforma, no qual não houve relação significativa entre nenhuma das variáveis analisadas. A única que apresentou uma tendência à proximidade dos 5% de significância foi a pressão manual da mão direita, com o teste de flexão explosiva na plataforma. Pode-se concluir a partir das análises estatísticas que não houve relação significativa entre o teste de pressão manual e os testes de força explosiva de membros superiores e inferiores. Muito obrigado pela atenção. Parabéns, Luca, o seu grupo, né, a Unimes, né, fez aqui uma apresentação maravilhosa, com muita honra, sua amiga não só do Fabrício, mas, né, do pessoal da DKG também, doutor Dilmar. E eu dei um curso, tenho, acho que lá na DKG tem 1 ano e meio, foi acho que no final de... eu já estou até perdida, 2023. Então, é um prazer ter os colegas aqui da Baixada Santista. O que você falou é extremamente relevante, verificar a força lado direito, lado esquerdo, não só por uma questão de lateralidade, mas essa questão de algumas diferenças entre força e na lateralidade, ela tem sido investigada também em algumas doenças, osteoartrite, lesões, então realmente, e até na prevenção, como você colocou muito bem, de quedas é extremamente relevante. Parabéns mais uma vez para o teu grupo, para a tua apresentação, tá? E gostaria de chamar, né, o próximo pesquisador. Aqui eu acho, depois do Luca, seria a Bárbara, que já foi apresentado pelo Heitor. Então, agora nós vamos para o Lucas Macedo Tiradentes. Você está aqui? Boa tarde, professor, tudo bem? Tudo jóia. Lucas, pode compartilhar a sua apresentação. Eu tive a honra de trabalhar semana passada na feira do Comitê Olímpico Brasileiro e conhecer, né, lá o estande do pessoal de esgrima. E fiz um elogio enorme por ser um esporte assim muito de uma coordenação motora fina, de uma habilidade muito diferenciada dentro dos esportes. É meu sonho fazer uma aula de esgrima, fique sabendo. Vamos fazer Então, depois. Boa tarde a todos. Sou Lucas Macedo, sou lá da ESEFEG, o EG lá de Goiânia. Eu fiz trabalho com os meus colegas Ana Clara Castro Guerra, Wesley Gustavo Costa Vieira dos Santos, Stella Carvalhais Bruno, Brena dos Santos Campos e nossa professora orientadora Thaís Inácio Limpova. O título do trabalho é Resposta pressórica subaguda e percepção de divertimento após uma sessão de 20 minutos de exergame de esgrima em adultos jovens normotensos.
Então, começar falando, né, que uma coisa que todo mundo já aqui sabe, né, o exercício físico ele tem um benefício muito grande na saúde cardiovascular, então fortalece o coração, os pulmões, melhora a circulação sanguínea, e isso tudo não somente para pessoas com hipertensão arterial, mas também para normotensos. E com o avançar da tecnologia, né, vem surgindo novas ferramentas, como os Ether Games, que são jogos de videogame em que o praticante ele precisa se mexer, né, se exercitar de certa forma. Então aqui está um boneco, né, para representar o jogo que nós utilizamos. Ele é como se fosse uma esgrima, um jogo de espada, assim, utiliza um bastão, sabe? E o nosso objetivo foi investigar os efeitos subagudos do jogo sobre a pressão arterial, contribuindo para o uso pedagógico e terapêutico dos Ether Games, especialmente entre estudantes de educação física. Metodologia, a gente fez um ensaio clínico, então a gente utilizou 12 acadêmicos de educação física lá da nossa universidade, 7 do sexo masculino e 5 do sexo feminino. A gente utilizou aí o laboratório de fisiologia do exercício, na nossa faculdade mesmo, que é o LAFEX, e a duração do jogo em si foi de 20 minutos. A gente deixou 5 minutos aí para eles aquecerem, verem os comandos do jogo, né? E depois 20 minutos direto jogando. E é importante lembrar que são 2 por vez, então foi um contra o outro no jogo. E aí a gente aferiu a pressão arterial antes do exercício, imediatamente após e 10 minutos após, né, em descanso. A gente aferiu também a massa corporal por meio de uma balança antes do exercício e utilizamos uma escala para avaliar o quanto a atividade física foi prazerosa, quanto foi divertida para eles. E essa escala, a PACE, ela vai de 1 a 7, sendo 1 nada prazeroso e 7 extremamente prazeroso. Aqui do lado tem uma imagem como se fosse no ringue ali, né, do jogo, então vai ser 1 contra 1, e o objetivo é derrubar o outro da plataforma. Quando a gente vai para os resultados, a gente percebe aqui uma diferença em relação ao momento pré-pressão arterial em relação à frequência cardíaca. Então, ela aumentou e foi significativamente estatístico. Então, aqui está os 3 momentos da pressão arterial sistólica, diastólica, da frequência cardíaca. E a gente pode perceber também que não houve diferença estatística da pressão arterial sistólica e diastólica nesses 3 momentos. Tá? Já em relação à escala PACE de divertimento, a média foi 6. Ou seja, foi 1 abaixo só do extremo de prazer de divertimento. Então, foram algumas perguntas que eles responderam e a gente obteve essa média. Concluindo, a gente viu que o Ether Game ela é uma ótima estratégia como motivador de atividade física, especialmente em contexto de promoção de saúde e adesão ao exercício. Então, além da atividade física, se mexer, exercitar, eles com um controle na mão, né? Os 2 participantes, eles têm que mexer o braço, o tronco, os membros superiores e inferiores. Além disso, né, tem aquela questão da competitividade, daquela brincadeira ali. Então, a gente viu que foi muito prazeroso e benéfico para eles. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor, ainda mais que você fez uma bela apresentação dentro do tempo, né? Muito importante. E parabéns aí pela linha de pesquisa, né? Num esporte que a gente precisa popularizar, não só entre, né, as pessoas, mas também na educação física, né? Um mercado promissor para a gente levar para as crianças, para todos os locais. Espero ser sua aluna em algum momento. Parabéns, pena que a gente não vai poder continuar a discussão, mas nós temos mais 2 trabalhos ainda aqui para apresentar. Ah, agora é o Eric Jerônimo, desafio natatório de regressão de tempo em distâncias de 100 metros, explorando medidas de conquistas. Por favor, professor, você está presente? Se estiver, se puder compartilhar. Não estou vendo aqui. Estou aqui. Ok. Ah, tá.
Tá Pronto. bom. Boa tarde, só vou abrir aqui, tá bom? Tá joia. E depois nós teremos um último trabalho, depois aqui do Eric, que é do Antônio Batista. Peço que, se puderem permanecer na sala, é um gerontólogo, e trazendo aí uma discussão também bacana para encerrar essa sessão. Eric, Tá conseguindo ver a imagem? Deu uma aqui eu travadinha não aqui, estou ainda, mas vou é pedir que ela para tá carregando você. aqui pra mim. Ah, Vê se ela então tá abriu aí. bom. Ainda não. Aqui carregou pra mim. Vê se já tá disponível aí. Ainda não, mas todo mundo que. Agora foi. Foi? Perfeito. Por Perfeito? Tá favor, bom. se Deixa eu ver aqui. conseguir, como o nosso colega agora conseguiu de forma brilhante fazer em 4, 5 minutos, te agradeço. Foi? Foi. Tá. Eu não Tá. tô vendo a minha imagem. Eu não consigo Sim, mas ver. nós estamos te vendo e te ouvindo bem, e a apresentação também. Eu não tô. Peraí, rapidinho. Só deixa eu novamente aqui. Ok, tá conseguindo ver? Tá carregando aqui. É que a Só imagem de um. vocês tá tudo na frente do meu slide, mas se não, Não, senão a faz gente mantém assim. parte, faz parte no Tá Zoom, bom, mas nós estamos vendo você, sua apresentação. tá, Pode começar. tá bom. Boa tarde, meu nome é Eric Jerônimo. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a organização do simpósio, mais um ano consecutivo é, a- aprovando o nosso trabalho, elaborado pela FEFES, Faculdade de Educação Física de Santos, localizada dentro da Unimes, Universidade Metropolitana de Santos, junto com meu colega doutor Fabrício Madureira, desenvolvemos um trabalho intitulado como Desafio Natatório de Regressão de Tempo em Distância de 100 metros, explorando medidas de conquistas. Bom, a gente sabe que engajar as pessoas, os indivíduos nas práticas regulares de exercício físico é um dos grandes desafios atuais. Então, formar estratégias inovadoras que incluam esses participantes, tanto em tarefas coletivas ou até mesmo utilizando tecnologias vestíveis, como um Apple Watch ou um Garmin. Essas estratégias elas podem também criar grandes eventos, tanto eles micro ou macro, que possam quantificar cargas, quanto tempo, frequência cardíaca, gasto calórico, entre outras variáveis, permitindo avaliar respostas fisiológicas e comportamentais dos indivíduos. Essa ferramenta também pode analisar alguns métodos que são eficazes para investigar o desempenho das adaptações e do engajamento do grupo, tá? Esses fatores supracitados podem também impactar no desempenho e a adesão a esse tipo de desafio natatório. Com isso, o objetivo do trabalho foi investigar as respostas da frequência cardíaca, tempo de envolvimento, distância nadada, gasto calórico em um evento de nado intervalado. A amostra ela foi composta por 8 nadadores de média idade de 39 anos, onde eles fizeram um protocolo de aquecimento breve de 15 minutos. Após esse aquecimento, eles foram submetidos a um desafio realizado numa academia, um desafio de 100 metros de forma regressiva, no qual os 100 metros eles deveriam realizar nadando e descansando para 2 minutos e 45 iniciais, e assim diminuindo a cada 3 séries, seguindo até 1 minuto e 20 e dando um volume total aí de 5.400 metros, tá? As medidas elas foram computadas através de um pulsímetro, tá? Essas medidas elas foram dados analisados e apresentados de forma de média e desvio padrão. O teste tem correlação
de Pearson, foi realizada uma correlação de Pearson, que foi utilizado para analisar as magnitudes de relações entre essas variáveis. A primeira tabela ela apresenta os valores de média e desvio padrão obtidos durante o desafio natatório. Como citado anteriormente, a idade média de 39,2, frequência cardíaca máxima estimada de 182,2, metragem realizada de 4.225, frequência média de 141,7, o percentual da média de 78,1, frequência cardíaca máxima de 174,6, o percentual chegando a 104,8 e a caloria gasta de 1.065 calorias dentro dessa sessão. A segunda tabela, ela vê já a correlação entre as variáveis do nado intervalado e as variáveis fisiológicas, tá? Houve correlação significativa apenas na variável de nível de competência do nadador realizando os níveis e tiros realizados, tá? E a segunda correlação que tivemos foi a competência do nadador com as calorias gastas durante a sessão. Com isso, podemos concluir que os participantes mantiveram o protocolo mesmo com a redução dos intervalos, tá? Evidenciando também adaptações fisiológicas no controle da frequência cardíaca e no gasto calórico da sessão. A experiência competitiva mostrou sim um impacto direto na mestragem dada e no gasto calórico e confirmando a sua relevância para os desempenhos em desafios intervalados e regressivos. Gostaria de agradecer àqueles que gastaram um pouquinho do seu tempo para assistir minha apresentação, ao simpósio e principalmente à doutora Valéria pela essa experiência. Muito obrigado. Eric, você trabalha com atletas de natação? Ou só na pesquisa? Esses aqui são praticantes de natação, tá? De uma academia, são praticantes só, não são atletas. Ah, tá, porque é bem bacana, parabéns pelo seu trabalho, né? Hoje tivemos trabalhos aqui brilhantes na natação e a gente sabe, né, que infelizmente ainda é uma prática que não tem acesso para tantas pessoas, né? Mas que a gente precisa apresentar esses dados e reter aqueles que têm acesso à piscina, né? Parabéns pelo trabalho. Mande um abraço aí para todo o seu grupo de pesquisa. Agora nós vamos. Pode deixar, Valquíria. Muito obrigado. Imagina. Nós vamos para o último trabalho dessa sessão, com muita alegria. Eu chamo aqui o José Antônio para falar para a gente, né, sobre uma análise que ele fez, né, junto aqui com o grupo dos Selafisques de trabalhadores. Antônio, seja bem-vindo ao simpósio dos Selafisques. Eu não pedi a licença, mas eu sei que eu posso, em nome do Dr. Vitor Matsudo, em nome do Rafael, do Júnior, do Maurício, de toda a equipe Selafisques, te dar as boas-vindas ao seu primeiro simpósio com a gente, tá bom? Obrigado, Valéria. Valquíria, olha só, né? Valquíria. Obrigado mesmo, é um prazer enorme estar debutando aqui no Selafisc, né? Eu sou estagiário do ano de 2025, assim como a minha colega Nicole, que vai apresentar também. Eu vou apresentar a minha tela aqui da apresentação, só um momento. Já está carregando aqui, é que nós estamos em São Paulo, aos colegas que permanecem na sala, com muita chuva, inclusive alerta da Defesa Civil, então com certeza a nossa internet aqui
né? Está sobrevivendo essa tempestade. Só colocar em modo apresentação, já estamos vendo, Antônio. Aqui a apresentação dos slides. Vocês estão vendo, né? Sim, perfeitamente te ouvindo bem. Ótimo. Então, gente, uma boa tarde, né? Eu sou o José Antônio, eu sou bacharel em gerontologia e atualmente eu sou estagiário aqui no Celafis, que é onde eu tenho, né, esse prazer imenso de poder aprender com grandes nomes aí da ciência no Brasil. O meu projeto de pesquisa, ele é uma análise transversal de servidores públicos da saúde, de acordo com a força da apreensão manual, idade, nível de atividade física e sexo. Só um minutinho, gente, não está indo a minha apresentação. Foi. Então, o objetivo dessa pesquisa é medir a correlação do nível de atividade física com a idade, sexo e força de preensão manual em trabalhadores da saúde do estado de São Paulo. O delineamento é que todos eram servidores públicos do estado de São Paulo. As variáveis independentes idade, nível de atividade física, sexo, e a variável dependente, força de preensão manual. O tipo de estudo é uma pesquisa transversal, participaram 551 sujeitos, sendo 426 mulheres e 125 homens, com idades entre 30 e 50 anos. Os participantes são funcionários oriundos dos 17 departamentos regionais de saúde do estado de São Paulo. Para medir a força de pressão manual, a gente tem aqui uma imagem, né? Foi graças ao equipamento foi avaliado por meio do dinamômetro analógico. Foram feitas 2 tentativas em cada mão, em posição padronizada, sendo considerado para análise o maior valor obtido. Foi aplicado o Questionário Internacional de Atividade Física, o IPAC, versão 8, curta. Aqui a gente tem a imagem. Para os dados de normalidade de dados, foi utilizado a análise do teste de Kolmogorov-Smirnov. Para os valores para analisar os valores da descritiva, foi utilizado os valores da média e desvio padrão. Na significância, foi utilizado os valores de P menor ou igual a 0,05. Na comparação, foi utilizado o teste de Udiman-Whitney. Para associação, foi utilizado o teste de Spearman-Rowe e foi utilizado o software Jamovi. Aqui na tabela, a gente tem algumas informações importantes, que é o nível de significância. E aí dá para a gente observar na força de mão direita e esquerda, no grupo feminino, teve um dado de significância negativa, tá? Na atividade física e leve, também dá para observar um dado de significância no nível de força da mão direita no grupo masculino. Também dá para observar um nível de significância de força na mão direita na atividade física vigorosa no grupo masculino. E também no nível de atividade física geral, dá para ver um dado de significância na mão direita e esquerda do grupo masculino. Os resultados indicaram que, especialmente para as mulheres, a idade influencia negativamente a força de preensão manual, enquanto nos homens, os níveis mais elevados de atividade física, seja leve, vigorosa ou total, estão associados a maior força de preensão manual. Por fim, a intensidade das significâncias foram consideradas fracas. Então é isso, gente. Eu finalizo com uma frase: na vida não temos só sonhos ou só pesadelos, a alternância entre ambos é o que faz a realidade. Frase do Charles Chaplin. E é isso, tem meu contato. Se alguém quiser conversar comigo, estou à disposição.
Tá todo mundo aqui muito feliz com a sua apresentação, não só por você fazer parte, claro, do nosso grupo de pesquisas no Celafisques, mas, Antônio, para o primeiro trabalho, apresentação num simpósio internacional, que bacana, né? Assistir a sua apresentação de forma tão elegante. Eu não sei se fosse há 25 anos atrás, eu do lado do Dr. Vitor Matsudo, se eu conseguiria fazer essa apresentação com essa elegância que você fez. Parabéns pela sua persistência, horas de estudo, e adorei a sua frase. Eu acho que a sua frase trouxe a sua experiência como pesquisador. Eu vi aqui no decorrer da tarde vários trabalhos falando sobre a questão de força de membro superior como uma capacidade funcional muito importante no envelhecimento, e você também tem ensinado muito para o grupo Celafisques sobre reserva funcional, que teve uma pesquisadora, me perdoe, eu não vou lembrar agora qual delas, que no decorrer da tarde, numa das apresentações, também abordou a questão da reserva funcional. Parabéns. Eu queria pedir para o professor Rafael, né, como um dos seus orientadores também, se manifestasse. Parabéns, Antônio. Parabéns pela apresentação, pelo desenvolvimento do trabalho, né? Chegou o dia, né? O dia agora já acabou, né? Então, o primeiro trabalho sempre tem uma angústia inicial, e vai chegar num tema, vai encontrar o objetivo, vai desenvolver o trabalho, e, por fim, a melhor parte é essa que você acabou de fazer, que é usufruir do momento da apresentação, né? Foi muito boa, eu gostei, né? Atendeu mais, superou as expectativas, né? E eu ia aproveitar para fazer uma pergunta, né? Em relação ao seu trabalho, né? As correlações que você apresentou foram fracas, né? Você e o grupo têm alguma explicação por elas terem sido fracas e algo que possa ter interferido nesses resultados de maneira que deixou essas correlações fracas? Libera o som, Antônio, e responde. Tá fechado. Mas os resultados não servem isso, não tem que brigar com o resultado. O que o doutor... Eu acho que o som é isso. O doutor Vitor mencionou alguma coisa, Antônio? Assim, os dados, eles são verdadeiros, né? Então, não teria muito como questionar. Também tem uma questão que, como é uma pesquisa transversal, a gente poderia investigar melhor acompanhando. Então, esses dados, eles são dados de uma pesquisa também lá de 2017. O que poderia melhorar essa observação seria fazer um acompanhamento mais controlado, talvez. Sim, Boa, sim. Antônio. Obrigado. Nada. Obrigada, Rafael. Aqui a gente teria várias discussões, como os outros trabalhos. É um trabalho significativo, porque começa a discutir a questão da saúde do trabalhador, e o seu maior desafio vai ser agora escrever um artigo evidenciando por idade, homens e mulheres. Tem um grupo importante aí de 30 a 59 anos. Então, eu acho que uma coisa que é importante, eu venho destacando aqui na pesquisa, é que nós temos que incentivar a atividade física no ambiente de trabalho,
não só depois da aposentadoria, entre idosos, que é o seu maior objetivo aí de pesquisa. Então, parabéns, Antônio, pela sua apresentação. Queria parabenizar todos os participantes aqui dessa sessão. Com muita dor do meu coração,